Primeiro, boa noite a todos. Aqui, como vocês sabem, quem fala é o professor Guilherme Santoro Gestenberger. Sou coordenador de projetos acadêmicos da Septem Campus, que hoje é o maior streaming jurídico do país e também o maior centro de aperfeiçoamento profissional do Brasil. Nós recentemente alcançamos 6.000 membros participantes da nossa organização, da nossa empresa, nossa Septem Campus. E hoje nós temos aqui a honra de contar com o professor Rafael Pedro. O professor Rafael Pedro Correia da Silva, hoje ele é mentor Septem, né, nosso professor, é advogado, graduado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, especialista em processo civil pela Universidade Centro, aliás, perdão, pelo Centro Universitário de Valença, Unifaa, e o professor possui experiência no exercício do direito e atuante nas áreas de direito civil, imobiliário e sucessões. Muito obrigado, professor. Passo então a palavra, que hoje ele vai fazer a aula inaugural do curso Direito Imobiliário, Compra e Venda de Bens Imóveis. Lembrando que a partir de amanhã estará o nosso curso todo completo na nossa plataforma, mais de 6.000 membros assistirem de forma gravada. Muito obrigado, passo então a palavra. Olá, pessoal, boa noite. Primeiro, eu queria dizer que é um prazer estar aqui essa noite com vocês, é um prazer ter essa possibilidade de troca. Como o Guilherme bem apresentou, eu sou Rafael, sou advogado, atuo já nessas áreas, por ele mencionadas, já há aproximadamente 6 anos, e de fato é com alegria que eu tenho o prazer de vir aqui essa noite para a gente compartilhar um pouco e trazer uma prévia do que é o nosso curso, esse curso de Direito Imobiliário, com a aplicação na compra e venda de bens imóveis. Primeiro eu queria dizer que, de fato, foi um prazer gravar essas aulas, foi muito proveitosa essa oportunidade de gravar as aulas, de poder compartilhar esse conteúdo, de poder sintetizar esse conteúdo. Foi realmente algo que eu fiz com bastante prazer. E eu espero que, de fato, vocês aproveitem o curso. O curso, como vocês podem ver na grade, ele não tem um conteúdo só técnico em relação à área imobiliária, em relação à compra e venda de imóveis, mas também traz uma abordagem sobre técnicas de relacionamento com o cliente, técnicas de trato com o cliente, questões éticas também relacionadas à atuação do advogado na assessoria de compra e venda de bens imóveis. Então, de fato, a gente pensou em trazer um conteúdo bem completo, claro que dentro da medida do possível, tentando ajustar isso para a carga horária que a gente tem para o curso, mas trazendo um conteúdo bem completo, de modo a proporcionar aos alunos não só um conhecimento técnico, mas também um conhecimento, na medida do possível, prático, algumas sugestões de aplicação prática e também algumas questões de relacionamento com o cliente, porque a gente sabe que muitas vezes a gente participa de alguns cursos que fornecem, de fato, um bom conteúdo técnico, a gente aprende ali bastante, consegue adquirir bastante expertise em relação às áreas do direito ali, à doutrina, mas falta, às vezes, em alguns momentos, uma aplicação mais prática ou até mesmo essa ideia, essa troca sobre como lidar com o cliente. Então, o curso ele tem também algumas aulas voltadas para essa troca, para esse relacionamento com o cliente. O curso de Direito Imobiliário de Compra e Vendas ele é direcionado aos advogados e profissionais no ramo de direito imobiliário interessados em aprimorar seus conhecimentos legais e práticos, como eu bem disse, né? Então, ao longo dessas 8 horas, o programa aborda uma ampla gama de tópicos, desde legislações específicas até as questões práticas como a elaboração de contratos e resolução de conflitos. Então, o curso fornece uma base bastante abrangente para lidar com os desafios complexos do mercado imobiliário e destacando-se com temas como a fraude como credores, a tributação e a ética profissional também. A exploração de assuntos emergentes como tecnologia e inovação reflete a necessidade da adaptação às mudanças no cenário imobiliário e prepara também os alunos para enfrentar os desafios do presente. Bom, essa é uma abordagem mais geral sobre o nosso curso e eu queria passar um pouco aqui sobre as aulas do nosso curso para que vocês pudessem ter a oportunidade de antecipar um pouco o conteúdo e a gente já começasse a expor um pouco daquilo que vai ser abordado no programa do curso. E aí, iniciando esse nosso contato, eu queria destacar que, de fato, o mercado imobiliário, né, a compra e venda de imóveis no cenário brasileiro, ela sempre foi vista como um meio de investimento. Adquirir imóveis no Brasil, antes de tudo, é, de fato, uma questão de investimentos. Isso porque, durante muito tempo, a gente lida com um cenário econômico e financeiro que não é muito favorável a outras formas de investimento. Isso porque sobrevivemos durante períodos com taxas de inflação muito altas, em que os juros eles eram, de fato, muito flutuantes. Alterações de planos e moedas, isso também impactou bastante a dinâmica de investimentos no cenário brasileiro, e aí a compra e venda de imóveis, de fato, se tornou uma forma de adquirir patrimônio, de formar patrimônio, de investir, de fato.
Então, por isso, a compra e venda de bens imóveis ela é muito tratada no cenário não só do mercado imobiliário, mas também do cenário econômico e financeiro, a título de investimento. Por isso que é muito importante que o advogado que atua no direito imobiliário ele tenha, assim, uma ampla expertise na atuação específica na compra e venda de bens imóveis. Não só isso. É o profissional que lida com direito, o advogado que atua nas linhas de frente aí durante o dia, ele de fato precisa conhecer esse instrumento jurídico, precisa conhecer alguns regramentos específicos, de modo a se preparar para lidar com as mais diversas situações que a gente convive no dia a dia. Então, é nesse cenário que surge essa importância do curso, é nesse cenário que a gente tem aqui a intenção de trazer alguns conteúdos e trazer alguns conteúdos mais práticos para, de fato, prepará-los para a prática do dia a dia, prepará-los aí para as linhas de frente. Então, a primeira coisa que eu preciso destacar, e isso vai nos acompanhar durante o curso inteiro, é que no Brasil, no ordenamento jurídico brasileiro atual, a propriedade ela se adquire, via de regra, pelo registro. E isso é importante a gente destacar, porque, de fato, a gente, embora lide com um grande volume de compra e venda no direito, é muito comum que essa compra e venda não seja feita da maneira mais técnica precisa, necessária, ou que ela não seja feita como determina a lei. É muito comum que a gente lide com transações imobiliárias, com aquisições de imóveis, que, na verdade, não se concretizam na finalidade pretendida pelo cliente. Isso por quê? Porque, de fato, a compra e venda, quando não feita nos moldes determinados pelo Código Civil e quando não realizado seu registro, ela não se destina à transferência de propriedade. Isso porque, volto a repetir, no ordenamento jurídico brasileiro, a propriedade se adquire pelo registro e não pela elaboração do contrato. É por isso que a gente precisa entender como funciona esse negócio jurídico, quais são as técnicas aplicáveis ao negócio jurídico, como funciona esse instituto da compra e venda, para que a gente possa viabilizar a concretização da pretensão do cliente, isso é, da aquisição da propriedade. Por isso, é importante que se faça uma série de verificações prévias à compra e venda do imóvel. É por isso que é importante que se analise a elaboração do contrato em si, conheça o passo a passo da elaboração do contrato, conheça as formas de elaboração de contratos de compra e venda, se por escritura pública, se por particular, as formas de procedimento com registro de imóveis. Entenda-se também um pouco, uma noção geral sobre o registro de imóveis, para que a gente possa, de fato, assessorar clientes na aquisição de propriedade, na transmissão de propriedade. Isso porque uma transmissão de propriedade, quando ela não é concretizada, ela frustra uma legítima expectativa de ambas as partes. Se por um lado eu tenho um vendedor que tinha a intenção, que tem a intenção de se desfazer de um imóvel, seja porque não é mais interessante, seja por um motivo financeiro, enfim, ele se desfaz daquele imóvel e pretende vender aquele imóvel, se essa compra e venda ela não alcança a sua plenitude, ou seja, se essa transferência ela não é realizada, se não há uma transmissão de propriedade, essa pessoa fica vinculada, esse vendedor fica vinculado a esse imóvel até que se faça o registro. E é muito comum que a gente lide com isso na prática. Pessoas que transacionaram imóveis, que venderam imóveis e continuam vinculadas a obrigações tributárias, por exemplo, porque a transmissão da propriedade não foi feita corretamente. E aí a gente tem a situação de vendedores que continuam sendo responsáveis por débitos referentes àquele imóvel, desde cotas condominiais a dívidas tributárias, e não entendem por que continuam vinculadas àquele imóvel. É simples, porque a compra e venda, embora ela tenha sido elaborada por meio de um contrato, uma escritura pública, essa compra e venda não foi feita como determina o Código Civil, e essa transmissão da propriedade não foi realizada na sua plenitude. Ou seja, ele continua sendo e figurando como um proprietário daquele imóvel. É por isso que a gente entenda cada etapa desse procedimento, é por isso que é necessário que a gente entenda o que precisa ser feito, como precisa ser feito, e mais do que isso, que a gente tenha alguns exemplos práticos de modo a superar algumas dificuldades que a gente possa enfrentar no dia a dia. É por isso que a gente começa o nosso curso desde o momento prévio. E que momento prévio é esse? Para que a compra e venda ela seja de fato eficaz, é necessário que alguns requisitos referentes ao imóvel e ao vendedor sejam devidamente analisados. É preciso que, para esse negócio jurídico cumpra ali os seus efeitos, é preciso que haja, de fato, o respeito aos elementos essenciais do negócio e é preciso que se verifique a eventual ocorrência de fraude. A gente vai tratar sobre a fraude um pouco mais à frente, mas eu trago esse assunto aqui só para a gente pensar o seguinte: é preciso, antes de lavrar uma compra e venda, é preciso, antes de elaborar uma promessa de compra e venda, elaborar um contrato de compra e venda, é preciso saber as condições em que esse negócio apresenta, se aparece ali para o cliente. Então a gente precisa iniciar o nosso trabalho desde uma verificação da documentação do imóvel,
e aí aprender o que significa a documentação do imóvel, desde a matrícula no RGI, entender o que é a matrícula no RGI, entender quais são as certidões que são necessárias de se obter para a gente fazer uma análise mais completa do imóvel e também analisar quais são os documentos necessários para a gente fazer uma análise completa desse vendedor também. Isso porque essas atitudes visam prioritariamente evitar situações como as situações de fraude. E o que são essas situações de fraude? Né? Por exemplo, a gente dá um exemplo aqui. Existe um instituto no Código Civil, que é o Instituto da Fraude contra Credores, que serve justamente para proteger diversos credores que existam contra uma pessoa, um vendedor, um proprietário de um bem. De acordo com esse instituto, uma pessoa não poderia se desfazer do seu patrimônio, seja gratuitamente, seja onerosamente, ou seja vendendo esse imóvel, seja doando esse imóvel, ela não poderia se desfazer desse patrimônio de modo que prejudique demais credores que possam existir. Então, negócios jurídicos, compra e venda que são lavradas em prejuízo dos demais credores, elas podem vir a ser anuladas no futuro. E aí, como é que eu faço para descobrir primeiro se a hipótese que a gente está trabalhando é de fato uma hipótese de fraude contra credores, ou até mesmo como é que eu posso entender melhor o que é esse Instituto de Fraude contra Credores? Isso vai ser abordado nas nossas aulas do curso, desde a análise inicial, em que a gente aprende a identificar quais são os gravames que constam sobre esse imóvel na matrícula no cartório de registro de imóveis, quais são as certidões que a gente consegue obter informações sobre a existência de débitos contra esse vendedor, ou de débitos contra esse imóvel, eventuais execuções fiscais que foram ajuizadas contra esse imóvel, ou até mesmo contra esse devedor, para que a gente consiga identificar situações de risco para os clientes que estão ali adquirindo esse imóvel. Igualmente, é preciso que a gente analise a situação desse vendedor, seja para poder evitar também as situações de fraude, seja para verificar se foram observados alguns regramentos específicos do Código Civil. Como, por exemplo, existe uma disposição que é clássica no direito civil, que é a impossibilidade ou risco de transações que são realizadas entre ascendentes e descendentes. É a clássica história do pai para o filho, que resolve vender um imóvel para o filho, ou resolve fazer um negócio simulado do pai para o filho. E aí, se essa compra e venda que não simulada, se ela não for feita obedecendo os preceitos do Código Civil, essa compra e venda pode ser anulada no futuro. E aí, se você, como advogado, está assessorando essa compra e venda e não observou esses requisitos específicos, esse negócio jurídico pode ser anulado na frente e seu cliente pode ter ali uma frustração com os efeitos do negócio, com a pretensão do negócio, e isso pode vir, de fato, a frustrar o cliente que está sendo assessorado. Por isso que a gente estabelece ali 2 aulas, pelo menos, no programa, para a gente tratar especificamente sobre a análise de documentação desse imóvel e a análise de documentação desses vendedores também. A outra aula que a gente aborda é uma aula específica sobre fraude contra credores. O que é o Instituto da Fraude contra Credores e também o que é o Instituto da Fraude e Execução. Por quê? Porque é primordial que a gente, quando associar uma assessoria, uma compra e venda, que a gente entenda esses institutos, entenda o que é cada um deles, entenda quando se aplica, onde estão regrados, quais são os dispositivos do Código Civil que vão estabelecer essas hipóteses de fraude, quais são os artigos do Código de Processo Civil que vão estabelecer as hipóteses de fraude contra credores, fraude contra a execução, e é nesses dispositivos que a gente vai entender quais serão os desdobramentos dessa eventual caracterização de fraude, enfim. Então, por isso que é importante também que a gente entenda esses institutos. Avançando no nosso curso, a gente chega numa das aulas que, para mim, foi uma das melhores para poder gravar. A gente fala sobre a elaboração de uma escritura de compra e venda. E aí, nessa aula de elaboração da escritura de compra e venda, do contrato de compra e venda, a gente traz, além dos dispositivos do Código Civil, que são indispensáveis de conhecimento na hora de elaborar esse tipo de contrato, a gente trouxe também a minuta de uma escritura de compra e venda, que foi de um caso nosso de atuação do escritório. Obviamente que a gente marca as informações importantes, né, os dados sensíveis de clientes, mas é bem interessante porque vocês vão ter a oportunidade de verificar uma escritura de compra e venda que foi lavrada num ofício de notas aqui no Rio de Janeiro. É uma escritura de um imóvel em Copacabana, e aí nessa escritura a gente consegue observar ali todas as hipóteses que são necessárias para lavrar a escritura de compra e venda, desde a identificação das partes, entender quais são os dados importantes para serem inseridos na escritura de compra e venda pelas partes, entender quais são os dados necessários para poder descrever corretamente o imóvel, cláusulas que são indispensáveis para esse tipo de escritura, as hipóteses em que é necessária a realização, a lavratura de escritura ou não. A gente tem também ali cláusulas que são possíveis de serem inseridas nas escrituras de compra e venda, de modo a atender melhor alguns interesses dos clientes, ou até mesmo cláusulas que são indispensáveis para que a gente traga
maior segurança para esse negócio jurídico que está sendo praticado ali entre as partes, o vendedor e o comprador. A parte 2 dessa aula a gente trata sobre os contratos preliminares, que são contratos que funcionam no ordenamento jurídico brasileiro, vinculando as partes que estão ali contratando a uma obrigação de celebrar um contrato definitivo no futuro. Ou seja, os contratos preliminares, muito também conhecidos no mercado imobiliário, na compra e venda especificamente, como compromisso de compra e venda, como a promessa de compra e venda, a gente vai entender quais são os elementos indispensáveis desses contratos preliminares, das promessas de compra e venda, e vamos juntos elaborar um contrato de promessa de compra e venda. Na verdade, vamos discutir e analisar um contrato de compra e venda, que é a mesma operação em que foi lavrada a escritura de compra e venda que a gente traz aqui na aula de número 5. Então, na aula 6, a gente tem a oportunidade de analisar um contrato de compra e venda, uma promessa de compra e venda. Vamos ver ali como é que foi elaborado esse contrato, quais são as cláusulas que são importantes de serem inseridas nas promessas de compra e venda, qual é o objeto da promessa de compra e venda, porque muitas pessoas também têm o hábito de confundir o objeto da promessa de compra e venda com o objeto da escritura de compra e venda definitiva. E aí a gente vai entender um pouco melhor quais são os objetivos desses contratos, né? Aqui as partes estão se vinculando em cada um desses contratos, como, por exemplo, a escritura de compra e venda, há um vínculo obrigacional de transação dessa propriedade, transmissão dessa propriedade. Nos contratos preliminares, na promessa de compra e venda, o que há, na verdade, é uma vinculação à obrigação de celebração desse contrato definitivo. Então, nas promessas de compra e venda, o que há ali entre as partes é exatamente uma obrigação, uma vinculação à celebração do contrato definitivo futuro. Então, a gente precisa entender quais são os elementos, os requisitos necessários para a elaboração desse contrato preliminar, para que, de fato, ele cumpra o seu objetivo, que é o objetivo de possibilitar a esse adquirente, esse comprador, adquirir a propriedade desse imóvel, ou adquirir a celebração e conseguir a celebração da escritura de compra e venda. Outro ponto importante também, tratando dos contratos preliminares, é a necessidade que a gente tem de seguir os regramentos do Código Civil a fim de conseguir obter ali uma execução específica desse contrato. A gente sabe que o Código Civil de 2002 ele trouxe uma possibilidade de execução específica de cláusulas contratuais, também dos contratos preliminares. Ou seja, é possível que com o contrato de compra e venda, a promessa de compra e venda, o seu cliente tenha a possibilidade de executar no futuro a celebração da escritura definitiva desde que cumpridos os requisitos. Então, se esse preço for integralmente pago, de acordo com as disposições da promessa de compra e venda, se outras cláusulas do contrato foram respeitadas, se as obrigações ali pactuadas por parte do comprador foram de fato cumpridas e esse vendedor se nega a celebrar no futuro uma escritura definitiva de compra e venda, existe a possibilidade do seu cliente promitente comprador executar especificamente essas cláusulas que vinculam ao dever de celebração da escritura definitiva por meio de institutos próprios, como, por exemplo, a adjudicação compulsória. Então, é primordial que a gente entenda a necessidade de celebração desse contrato, entenda ali quais são as disposições, e por isso a gente trouxe uma promessa de compra e venda para a gente analisar junto, ver cláusula por cláusula, entender as disposições, e aí possibilitar que vocês consigam também elaborar os próprios contratos a partir desse modelo, ou até mesmo aprender ali, ter uma boa experiência para poder revisar outros contratos com essas aulas que foram elaboradas. A gente trata também no nosso curso, de maneira um pouco mais breve, o sistema financeiro de habitação e o sistema de financiamento imobiliário. Eu acredito que isso foi melhor elaborado, abordado também pelo professor Guilherme nas aulas específicas sobre financiamentos, os modos de financiamento, mas é indispensável também quando a gente trata da compra e venda, que a gente entenda alguns requisitos, alguns critérios ou algumas modalidades de financiamento, de aquisição de imóveis por meio de financiamento que estão dispostas ali, tanto no sistema financeiro de habitação, quanto no sistema de financiamento imobiliário. Por isso a gente separou uma aula só para tratar sobre esse tema, justamente para trazer uma abordagem mais ampla, para que vocês tenham um conhecimento sobre essas modalidades de aquisição de imóveis também por meio de financiamentos. Essa aula pode servir, inclusive, como um caráter introdutório para quem não assistiu ainda o curso do professor Guilherme. Então, se vocês quiserem ter ali uma prévia sobre os financiamentos, recomendo que vocês assistam essa aula, mas que também foquem especificamente depois, quem quiser se aprofundar nesse conteúdo, que foque também, se aprofunde no curso de financiamento, que são de fato matérias que se complementam. A gente faz aqui na aula 7 uma breve pitada, uma introdução sobre como funciona, umas ideias um pouco mais gerais sobre como funciona esse sistema de financiamento no Brasil, e vocês podem aprofundar isso depois também no curso do professor Guilherme. Outro ponto importantíssimo quando a gente trata sobre as compras, os negócios de compra e venda no ordenamento jurídico brasileiro é entender quais são os tributos que realmente incidem nessas transações. A gente
muita gente já sabe disso, né, já entende o ITBI como sendo o tributo aplicável, e sim, de fato é. O imposto de transmissão de bens imóveis, ele é o imposto principal que incidir sobre esse imóvel, sobre essa transação, mas muita gente esquece de tratar sobre o imposto de ganho de capital. E aí, para a gente falar de uma assessoria jurídica mais completa, mais ampla, para a gente falar de uma atuação preventiva para o cliente, assessorando a compra e venda de bens imóveis, é indispensável também que a gente faça um alerta que seja sobre esse outro imposto a ser recolhido, a ser pensado, quando a gente fala sobre transação imobiliária, que é o imposto de ganho de capital, sobre o imposto de renda sobre o ganho de capital. Então, na aula 8 do nosso curso, vocês vão ter a oportunidade de entender um pouco melhor como funciona o imposto de renda sobre ganho de capital, entender quais são as modalidades em que ele se aplica, quais são as alíquotas progressivas, porque de fato é um imposto que tem alíquotas progressivas a depender da faixa etária de ganho de capital. A gente entende também como é que calcula esse ganho de capital, que muita gente até fala sobre imposto de ganho de capital, mas fica de fato uma dificuldade de entender como vai incidir o ganho de capital, onde vai incidir o ganho de capital, quando se aplica, quando não aplica, se existe alguma hipótese de não aplicação do imposto, de não incidência do imposto, e sim, existem hipóteses de não incidência do imposto, como por exemplo, quando o seu cliente ele vende um imóvel e aí adquire outro imóvel no prazo de 180 dias, existe uma forma, uma possibilidade desse ganho de capital não incidir justamente por conta desse imóvel que foi utilizado para aquisição de outro imóvel. Então, nessas hipóteses específicas, a gente consegue encontrar formas de não incidir no imposto de ganho de capital. Então, é importante também que a gente conheça essas técnicas. É importante que a gente saiba também a fundamentação jurídica do ITBI, para que a gente forneça de fato uma boa assessoria e compreenda melhor como funciona essa prática. E aí a gente parte para as aulas sobre registro de imóveis. Como eu comecei falando aqui na nossa apresentação, propriedade no Brasil se adquire pelo registro e não pela elaboração da escritura de compra e venda. Então, se você aprendeu a fazer um bom contrato de compra e venda, se você aprendeu a fazer uma boa promessa de compra e venda, um bom contrato preliminar de compromisso de compra e venda, é indispensável que você saiba cumprir as próximas etapas desse negócio jurídico, que vai culminar justamente no registro de imóveis. E por isso a gente precisa entender como funciona o sistema registral no Brasil. A gente precisa entender um pouco melhor quais são os princípios aplicáveis ao direito registral, alguns mais conhecidos como o princípio da continuidade, o princípio da prioridade, são princípios indispensáveis para o advogado que vai assessorar contratos de compra e venda. Por quê? Porque a partir desses princípios, você tem melhor forma, melhor técnica para poder lidar com os cartórios de imóveis, você consegue entender um pouco melhor por que em algumas situações a escritura de compra e venda ela não vai poder ser levada a registro. Então, você consegue abordar com o seu cliente, explicar um pouco melhor para o seu cliente como funciona esse procedimento, e também a gente explica um pouco melhor como é que funciona o passo a passo para poder fazer o registro de um imóvel. Então, nas aulas a gente vai entender como é que funciona cada um dos passos, desde o protocolo da escritura de compra e venda, no cartório de registro de imóveis, até os passos seguintes com cumprimento de exigências, quais são as exigências possíveis, onde pode surgir exigências. A gente aprende também como é que faz para cumprir essas exigências e também qual é o procedimento final quando a gente adquire ali a concretização do registro e a nossa certidão de matrícula do imóvel atualizada com os andamentos, com o último ato que foi praticado, com o registro desse negócio jurídico. E aí eu preciso destacar também que lá nas nossas primeiras aulas, na aula de número 2, a gente trouxe uma matrícula também de imóvel, uma certidão de matrícula de imóvel, a ONU Reais, para vocês entenderem como é que funciona a ONU Reais, onde é que vai descrito os dados do proprietário, onde é que está a descrição do imóvel, como é que funciona o sistema de matrícula de imóveis, é possível que o imóvel tenha mais de uma matrícula ou não tenha, como é que eu faço para ler uma certidão de matrícula do imóvel, tudo isso a gente aborda lá na nossa aula de número 2 e complementa com essa aula de registro nas aulas 8, 9 e 10 do nosso curso, onde a gente trata sobre cada etapa desse procedimento do registro imobiliário, do registro das compras e vendas imobiliárias. Além disso, a gente tem que abordar também uma situação importante, que é a possibilidade da gente lidar com imóveis que não possuem registro ou que possuem registro desatualizados. Quando a gente lida no mercado imobiliário, é muito comum que a gente lide com imóveis em praticamente três grandes ou três mais frequentes situações. A primeira delas é quando a gente tem um imóvel 100% regularizado. Ou seja, a pessoa que está ali se dispondo a vender esse imóvel, de fato é proprietária do imóvel, é quem está ali constando no registro, na matrícula desse imóvel. Isso é muito comum. E é um cenário, de fato, mais favorável, em que é mais seguro se fazer essa compra e venda, mas é possível que a gente lide com situações também em que essa matrícula não está atualizada. Ou seja,
é possível que a gente chegue em alguns momentos em que a pessoa que está vendendo o imóvel, que está disposta a vender esse imóvel, não é o proprietário lá no registro do imóvel. E aí, por diversas razões. Seja porque, de fato, ela não tem nenhum contato com aquele proprietário, ou seja, ela está ali só usufruindo da posse do imóvel, ou até mesmo porque não registrou a compra e venda anterior, e aí isso ficou, de fato, ali passado. É muito comum isso acontecer também. As pessoas, elas fazem a compra e venda, elas fazem a escritura de compra e venda, e não levam a registro, justamente porque não sabem que proprietário é quem leva esse documento a registro, ou quem está constando na matrícula do imóvel, lá no registro. E é muito comum que a gente lide com esse tipo de situação. A pessoa, ela tem a escritura de compra e venda, até a escritura de compra e venda de casos anteriores, de vendas anteriores, mas por alguma razão essa escritura não foi levada a registro. Como a gente faz nessa situação? Como é que a gente lida nessa situação? E uma outra hipótese muito comum é quando a gente chega no caso em que o imóvel realmente não tem matrícula. Por alguma razão, esse imóvel não tem um registro no cartório de registro de imóveis. Seja porque ele foi desmembrado de uma matrícula muito anterior e não existe ali uma matrícula própria, ou até porque, como a gente sabe, o nosso sistema registral ele vem se atualizando ao passar do tempo, né? Então, ele vem sendo modificado com o passar do tempo. Então, as normas que existem hoje no direito registral sobre a matrícula do imóvel, sobre a forma de proceder com a matrícula do imóvel, elas não surgiram agora. Elas surgiram com o passar dos anos, a partir de modelos anteriores. Então, se a gente voltar bastante na história, a gente volta, por exemplo, lá para a época das Seis Marias, em que existia uma concessão de terras do Brasil. Essas concessões eram cedidas pela coroa, e aí você tinha ali uma forma de controle sobre quem era o possuidor dessas terras, ou quem exercia o domínio sobre essas terras. E de lá para cá isso foi se aprimorando. Essa questão de quem é o proprietário, quem exerce domínio sobre essas terras, elas foram se aprimorando, e de lá para cá muita coisa de fato mudou. Mas fato é que a gente pode lidar em algumas situações com imóveis que ainda ficaram no tempo, né, se perderam no tempo. Eles estão sob controle e algum tipo de registro que não é o sistema de registro que tem hoje, que existe hoje. Não funciona no sistema de matrícula que a gente tem hoje. E como é que a gente lida com esse tipo de situação? Existe alguma ferramenta para a gente lidar com isso? Existe alguma forma da gente conseguir superar esse procedimento? Existe alguma forma da gente conseguir fazer com que o nosso cliente, comprador, adquirente desse imóvel, seja proprietário? Sim, existem algumas formas da gente conseguir chegar a esse objetivo, e uma delas, a mais famosa de todas, que é muito utilizada no mercado, é o uso capião. É uma forma que a gente tem de conseguir adquirir a propriedade também, sem ter que passar por meio do registro, ou sem necessariamente adquirir essa propriedade por meio do registro. Mas como é que funciona o uso capião? Quais são os tipos de uso capião que existem no ordenamento jurídico brasileiro? Tudo isso é abordado na nossa aula parte 2 da regularização e registro de imóveis, quando a gente vai tratar especificamente sobre essa forma de aquisição de propriedade sem o registro do imóvel, que serve justamente para você conseguir assessorar o seu cliente a adquirir a propriedade de um imóvel em situações em que esse imóvel não tem ali o registro, não possua matrícula, ou está numa situação de regularização que realmente é muito complicada. Então, isso vai ser objeto da nossa aula quando a gente trata sobre essa possibilidade de registro. Outro ponto importantíssimo também é a gente abordar sobre a resolução dos conflitos que surgem na relação de compra e venda. É comum, na prática, que a gente tenha uma certa desavença entre o vendedor e o comprador. Óbvio que essa não é a nossa intenção, a gente, pelo contrário, como assessor nesses negócios de compra e venda, como um bom assessor jurídico, é preciso que a gente tenha ali técnicas de negociação, de relacionamento com o cliente, que a gente saiba lidar com as partes envolvidas, mas, de fato, algumas situações podem fugir do controle. E aí, quando essas situações fogem do controle, como é que a gente lida nesse cenário da compra e venda? Existem algumas ferramentas que podem auxiliar nesses casos. Quais são as ferramentas que podem nos auxiliar, por exemplo, quando o vendedor, depois de ter vendido o imóvel, se recusa a dar as chaves para o seu cliente, se recusa a permitir que seu cliente seja de fato emitido na posse daquele imóvel? Existe alguma ferramenta que a gente possa utilizar, lançar mão nesse tipo de situação? Ou ainda quando, de fato, a gente fez a promessa de compra e venda, a gente tem ali a promessa de compra e venda, seu cliente pagou por essa promessa de compra e venda, mas o vendedor se recusa a fazer a compra e venda definitiva, se recusa ali a lavrar o título que vai ser levado a registro no cartório. O que a gente faz nessa situação? Existe alguma ferramenta, uma ação judicial que pode ser utilizada nesse caso? Ou até ferramentas extrajudiciais? Existe algum tipo de ferramenta que a gente pode lançar mão? Sim, existem, e nós vamos abordar por elas também, vamos passar por ela de maneira mais detalhada no curso, mas eu posso citar aqui pelo menos duas formas de lidar com essas situações que foram abordadas agora. A primeira delas são as ações possessórias, que estão dispostas no Código de Processo Civil, que são as ações de emissão na posse, de reintegração de posse,
ou de manutenção da posse, ou até mesmo interdito proibitório, são formas que a gente tem, são ações que a gente tem que visam justamente regular a questão da posse, esses conflitos referentes à posse do imóvel que podem vir a assolar o seu cliente como comprador ou até mesmo como vendedor. Outra ferramenta importantíssima é a adjudicação compulsória, que nós citamos mais cedo. Como é que funciona a adjudicação compulsória? Quais são as hipóteses em que a gente pode tratar sobre a adjudicação compulsória? E essas matérias são objeto justamente da nossa aula de resolução de conflitos de litígios imobiliários, que é importantíssimo também que vocês assistam e a gente consiga passar esse conteúdo para que vocês possam conhecer essas ferramentas e incluir essas ferramentas no hall de vocês de soluções para esse tipo de situação. A gente avança no curso e é de uma maneira menos técnica referente ao direito na assessoria, na compra e venda de bens imóveis, mas para falar justamente sobre a ética e responsabilidade nossa como advogado na assessoria desses negócios. Por que é importante a gente falar sobre isso? Porque muitos advogados, às vezes, por não saberem de suas responsabilidades ou não compreenderem muito bem quais são os riscos a que estão submetidos, quando lidam nessas transações, deixam de adotar alguns procedimentos que são importantes, que são relevantes, e aí se expõem, de certa forma, à eventual responsabilização por conta de uma assessoria jurídica que não foi bem prestada. Por isso, a gente separou um dos módulos do nosso curso, uma das aulas do curso, para falar especificamente sobre a responsabilidade do advogado e a ética na assessoria da compra e venda de bens imóveis, para que vocês possam conhecer também quais são os riscos que vocês estão submetidos no ponto de vista da ética profissional. Quais são os riscos que o advogado está submetido, está exposto quando ele assessora uma compra e venda imobiliária? Como é que funciona esse procedimento ali mesmo quanto à ética imobiliária, a ética e responsabilidade do advogado? Como é que a OAB faz essa fiscalização? Então a gente separou um módulo da aula para falar sobre isso, que é um conteúdo que de fato é importante que a gente conheça. Outro ponto importante também é sobre a tecnologia e a inovação no mercado imobiliário. A gente sabe que a tecnologia tem avançado muito ultimamente. Prova disso é estarmos aqui hoje numa videoconferência com pessoas do Brasil inteiro, prestando um curso aqui para mais de 6 mil alunos disponíveis na Septem. Isso é uma prova de que, de fato, a gente tem avançado significativamente com a tecnologia nos últimos anos. E como é que isso impacta o mercado imobiliário? Como é que isso impacta o negócio das compra e venda imobiliárias? Como é que isso impacta a venda no direito imobiliário? A gente vai descobrir que hoje existem inúmeras ferramentas que auxiliam a compra e venda dentro do direito imobiliário e que até possibilitam que a gente consiga prestar uma assessoria de maneira mais universal no Brasil inteiro. Hoje, por exemplo, cito aqui o título de exemplo, hoje aqui no escritório a gente atua com registros no Tocantins, a gente atua com registros no Pará, no Rio Grande do Sul, enfim, no Brasil inteiro, porque de fato hoje isso é possível. Então, se você tiver um conhecimento amplo sobre as tecnologias disponíveis, é possível que você, inclusive, capte clientes e vende seu serviço para clientes no Brasil inteiro, que você consiga, de fato, assessorar esses clientes onde quer que estejam. Na aula sobre tecnologia, eu mencionei um exemplo de uma escritura que não foi de compra e venda, foi uma escritura de inventário, mas que a gente fez recentemente no escritório com clientes que estavam, por exemplo, na Alemanha. Isso foi possível porque hoje, com a tecnologia que a gente tem disponível, a gente pode lavrar escrituras com assinaturas eletrônicas, assinaturas digitais. Então, hoje é possível que a gente faça assinaturas com a participação do escrevente, dos clientes, e tudo isso com assinatura digital. Então, você consegue assessorar clientes na compra e venda de onde quer que você esteja. Isso já é uma realidade, é possível que a gente faça isso. Então, a gente trouxe ali uma aula tratando sobre essas modalidades de protocolos no registro de imóveis por meio eletrônico, sobre formas de lavratura da escritura por meio eletrônico e também sobre as assinaturas digitais eletrônicas. É importante destacar aqui na aula que existem hoje no Brasil 3 formas de assinatura digital e eletrônica que são aceitas pelo poder público como válidas na interação com os cartórios de registro de imóveis, por exemplo. E é importante que você, quando vai elaborar um contrato de promessa de compra e venda, que você saiba qual é o tipo de assinatura que você tem que lançar nesse documento. Porque, veja, se for uma assinatura eletrônica que o cartório de registro de imóveis não aceita, você vai ter ali um problema na hora de tentar registrar esse contrato ou na hora de tentar registrar essa escritura. Por quê? Porque se o cartório não aceita aquela escritura, você não vai conseguir passar esse registro. Aí você imagina, depois de ter lavrado a escritura de compra e venda, depois de ter realizado a promessa de compra e venda, ter colhido ali a assinatura de todo mundo, ter passado por essa fase negocial, você não conseguir registrar o seu contrato, porque a assinatura que foi colhida ali no documento, ela não foi válida. Então, é importante que você conheça quais são as formas de assinatura que são válidas
para que assim você tenha, de fato, mais uma opção para fornecer para os seus clientes sobre como proceder, como fazer as assinaturas, como fazer assinatura eletrônica, como fazer assinatura digital. Isso é importante para que vocês conheçam e, de fato, possam utilizar não só nos contratos de compra e venda, mas na atuação como um todo. De fato, entender essas técnicas tem modificado o dinamismo com que a gente consegue lidar com as questões aqui dentro do escritório. E, por fim, eu trouxe ali na nossa aula 14, encerrando o nosso curso, algumas técnicas mais práticas sobre relacionamento com clientes, técnicas de negociação, para que você possa, de fato, assessorar seu cliente na negociação de compra e venda, seja pelo adquirente, seja pelo vendedor. É importantíssimo que a gente tenha conhecimento de algumas técnicas como a escuta ativa, sobre a obtenção dos melhores interesses, sobre chegar a um acordo que seja relevante para todas as partes. São técnicas importantes, técnicas relevantes, que, sem dúvida nenhuma, vão lhe auxiliar na assessoria do cliente na compra e venda imobiliária. Bom, pessoal, esse foi aqui uma passagem rápida sobre o material que a gente separou no curso, e eu queria saber se deixar aqui à disposição de vocês, estar à disposição de vocês nos próximos minutos, para que vocês possam suscitar aqui algumas dúvidas, me colocar aqui à disposição, para caso vocês tenham alguma dúvida, que vocês fiquem à vontade para perguntar. Eu acredito que é um tema que, de fato, desperte interesse de algumas pessoas, então eu acho que é interessante a gente aproveitar o nosso tempo final para ver se existe alguma dúvida de vocês, claro, sob aqui o comando do nosso querido Guilherme, mas aqui colocar à disposição de vocês, para vocês apontarem o que for necessário, as dúvidas que tiverem, para que assim a gente possa seguir aqui respondendo. Muito obrigado, professor Rafael. Realmente, a transação imobiliária, ela demanda um conhecimento jurídico, por isso que a consultoria jurídica no trabalho do advogado é tão importante. Mesmo que no Brasil nós tenhamos uma formalidade e a necessidade dos ofícios de notas e também dos registros gerais de imóveis, ou seja, competências de serventias extrajudiciais, o advogado ele precisa ser consultado. Uma transação imobiliária tem muito mais segurança e menos riscos quando nós temos um advogado para que ele possa ler a certidão de ônus reais, possa verificar todas as certidões de uma transação e justamente blindar aquela aquisição, até porque a aquisição de um imóvel em relação à renda média do brasileiro é normalmente a maior transação que um brasileiro médio vai fazer durante a vida, é a aquisição da sua casa própria. Então, eu acho que a aula aqui do professor Rafael, as horas de aula do professor Rafael vão ser muito importantes. Primeiro, para aquele nosso aluno da Septem Cápolos, que é um jovem advogado que tem interesse em trabalhar na área. E segundo, porque todos nós mesmos moramos em algum lugar e muitos queremos comprar a nossa propriedade, pode ser uma compra parcelada ou à vista, ou mesmo uma compra financiada, e para isso, claro, é necessário assistir o curso do professor Rafael Pedro. Algum aluno teria algum questionamento, algum comentário, alguma dúvida que gostaria de fazer? Pode ser pelo chat ou por áudio? Acho que o professor Rafael ele foi bem esclarecedor sobre como que se deu a divisão das aulas, né? Então, logo que nós terminarmos aqui, todos vão conseguir acessar. Eu tive aqui uma notícia pelo nosso editor. Além da nossa aula de hoje, nós teremos também as outras aulas gravadas logo na nossa plataforma. Quem levantou a mão? Eu não consegui visualizar rapidamente. Ediana. Ediana colocou tudo tranquilo, o professor foi bem claro em suas explicações. Temos aqui outro colega, eu acho que teve uma pessoa que levantou a mão, não sei se foi a própria Ediana, foi muito rápido. Bom, aqui, Rogério. Diga, Rogério. Não, na verdade, é mais um agradecimento pela exposição do curso, muito bem feita, e eu acho que o curso e a apresentação me instigou muito a fazer esse curso. E parabéns pela iniciativa e pelo professor coordenador do curso aí. Obrigado. Obrigado, pessoal. Agradeço. Assim, de fato, foi um conteúdo montado com muito carinho. A ideia era realmente tentar trazer um material que seja útil para vocês no dia a dia, que seja relevante para vocês no dia a dia. Então, eu espero que vocês assistam e que gostem do curso.
E assim, meu contato fica à disposição também. No final das aulas a gente deixa ali o e-mail. Então, se alguém tiver depois também uma dúvida, uma complementação, uma sugestão, fiquem à vontade. Essa troca é muito relevante, até porque a gente está aqui entre colegas. Então, essa troca de conteúdo, ela realmente é muito relevante, é muito importante, até para que a gente possa aprimorar também o conteúdo que está sendo prestado para as próximas aulas. Então, fiquem à disposição. Será um prazer receber o contato de vocês também. E é um prazer receber essa interação de vocês. E fico feliz que vocês tenham ficado contentes aqui com a exposição, com a aula. Espero que gostem de fato do curso. Tivemos aqui alguns comentários no chat, né? O Góes Valença colocou a aula excelente, parabéns. Leiliane, advogada, porque tudo junto, ela colocou aula boa demais, gostei da grade, aulas, está disponível que dia? Ah, tá. Então, todas as aulas até amanhã, mas eu acredito que todas as aulas, com exceção desta nossa aula, que ainda está sendo, né, obviamente, indo para o sistema, o Google Drive, vai aparecer essa aula no Google Drive, o nosso editor ainda vai trabalhar nela, então o curso completo amanhã. A Michelle, diga, Rafael. Não, eu engasguei aqui. A Michelle colocou, muito obrigada pela explanação, vou assistir o curso. Que bom, Michelle, contamos com você. E o Lucas Dutra colocou, obrigado, professor, por toda a exposição. Eu até aproveito, se o professor Rafael Pedro quiser também aqui divulgar suas redes sociais, até porque normalmente quando o curso ele é lançado na plataforma em si, começam a aparecer várias pessoas interessadas, porque aí todos são comunicados na nossa base do curso e poderão assisti-lo. Claro, com certeza. Eu estava digitando aqui já o Instagram, que eu ia mandar para vocês colocar aqui no chat, depois eu coloco quando acabar de falar aqui, que eu acho que fica mais fácil também, para quem quiser copiar, colar, enfim, deixa o meu e-mail também, mas para quem estiver digitando, quiser pegar aí, meu e-mail é Rafael, com PH mesmo, rafaelpcs@gmail.com, e o Instagram também, rafaelpcs, só que é rafaelpcs2. Eu tive um problema com a minha conta do Instagram tempos atrás, tive que criar uma nova, e aí ficou esse rafaelpcs2, então vou colocar aqui no chat para ficar mais fácil o meu contato de e-mail e o meu contato de Instagram. Será um prazer receber vocês também. E será um prazer recebê-los em eventual dúvida no futuro, até quem quiser trocar uma ideia sobre um caso específico, quem quiser tirar uma dúvida, quiser trocar uma experiência sobre algum caso relevante. E realmente fico muito feliz com esse tipo de interação e é o que faz com que a gente cresça. Essa troca, de fato, é o que faz com que a gente cresça. Então, eu vou colocar aqui no chat e vocês fiquem à vontade, pessoal. Será um prazer recebê-los em contato por lá. Perfeito. Então, gente, então vamos caminhar aqui para o final. A Juliana Reis colocou, boa noite, teremos um grupo desse curso para interagir? A explicação foi tão boa que já quero assistir tudo. Parabéns, professor. Respondendo aqui a nossa aluna, Juliana Reis. Juliana, nós temos já grupos de contato aqui na Septem. Nós temos um grupo de encontro de networking, que normalmente ocorre uma vez por mês. Temos grupos no Telegram, você pode encontrar pela plataforma. E, além disso, você pode depois procurar o professor, conversar com ele, segui-lo nas redes sociais. E sempre aquela coisa, conversar com o professor, que é diferente de consultoria jurídica, a não ser que também possa, não é o nosso caso aqui, porque nós somos realmente advogados, mas quem quiser também consultoria jurídica do professor, pode buscá-lo no escritório dele, fazer uma reunião lá no escritório com ele, tudo certo. Será igualmente um prazer, viu, pessoal? Thierry Roman colocou, boa noite, professores. O curso vai abordar a respeito de contratos de compra e venda de imóveis na planta? A inexistência de um registro de incorporação seria um motivo de anulação? Eita, o Thierry já veio com perguntas aqui importantes. Thierry, assim, de fato é uma pergunta que é muito relevante, é uma dúvida que de fato é muito relevante, só que a gente fica limitado ali à nossa carga horária de 8 horas do curso, então a gente teve que fazer um corte aqui em alguns assuntos. É um assunto que fica a sugestão até aqui para o Guilherme, coordenador do curso, de montar um curso especificamente para tratar sobre aquisição de imóveis na planta, sobre financiamento também, abordando a questão da incorporação imobiliária. Eu acredito, o Guilherme até pode confirmar isso, que isso possa ser abordado em complementação ao curso de financiamento,
porque é um assunto que realmente ele está ligado, está próximo, mas não foi, de fato não foi, não entrou, infelizmente não entrou na grade desse curso nosso de compra e venda de bens imóveis. Mas fica anotada aqui a sugestão para os próximos cursos. Bom, perfeito. O Rafael colocou, né? O professor Rafael colocou e-mail e Instagram. A Juliana respondeu, ótimo, obrigada. Então, pessoal, caminhamos aqui para o final da nossa aula. Agradecer novamente a presença do professor Rafael Pedro. O professor fez muito rapidamente as gravações, entregou tudo, vai tudo para a nossa plataforma. Acredito que vocês vão gostar, porque o professor Rafael, ele vivencia o direito, ele literalmente vive da advocacia, ele pratica muito todos os dias, e ele com certeza passou para vocês o dia a dia dele. Então, isso é um grande diferencial. Não é um professor somente teórico, mas também tem bastante prática, então vocês vão gostar bastante da aula dele. Ele vive no escritório, então eu acho que vocês vão gostar muito do que ele tem a oferecer, que é muito conhecimento com prática, tá certo? Então, muito obrigado novamente, professor, por aceitar o convite, por lecionar aqui a nossa aula inaugural e as gravações. Espero contar com você para outras boas oportunidades no futuro. Com certeza, só para provar que o Guilherme está falando, eu estou aqui do escritório agora mesmo. Tem alguns advogados aqui, então se alguém passar aqui atrás, é o pessoal aqui do escritório trabalhando. Então, de fato, a gente vive da advocacia com muito orgulho. É de fato uma profissão que é pesarosa, é pesado, mas quando a gente faz com alegria, com prazer, as coisas ficam um pouco mais tranquilas. Bom, e é um prazer de novo. Eu tenho repetir isso a noite inteira, mas é porque, de fato, foi com muita alegria que gravei o curso, com muita alegria que trouxe esse conteúdo para vocês. E eu espero que fiquem contentes e que me coloco já aqui à disposição para tratar sobre outros temas no futuro. Então, espero que a gente se encontre aí em outros conteúdos nos próximos meses. Será um prazer para vocês também, será um prazer para mim. Me coloco à disposição desde já. E é isso, Guilherme. É isso. Não é um fundo falso de Zoom ou Google. Realmente ele está no escritório, eu reconheço, porque eu conheço bem esse escritório. Então, muito feliz, agradecido. Então, terminamos aqui a nossa aula inaugural, que também estará na plataforma. Muito obrigado novamente, professor, e obrigado a todos os presentes. Obrigado pela participação, pessoal. Foi um prazer. Boa noite.